O poder invisível que os fortes usam para calar a inveja. A inveja sempre existiu. Ela está nas histórias antigas de reis que temiam seus próprios conselheiros, nos registros de irmãos que se destruíram por não suportar o brilho um do outro, nos corredores silenciosos das empresas modernas, onde sorrisos polidos escondem olhares que desejam sua queda. A inveja é um fantasma que se adapta a qualquer tempo, qualquer cultura, qualquer espaço. Ela é inevitável, porque nasce de algo humano, a incapacidade de lidar com a diferença, a dor de ver no outro o reflexo daquilo que se gostaria de ser, mas não se teve coragem de alcançar. E, no entanto, os fortes aprenderam algo que poucos compreendem. Não é necessário lutar contra a inveja para vencê-la. O segredo está em usar um poder invisível, silencioso e inquebrável, capaz de calar até os gritos mais altos de ressentimento. Você já percebeu como os verdadeiros fortes não perdem tempo discutindo? Eles não entram em batalhas pequenas, não se justificam diante de quem nunca entenderia, não se desgastam tentando provar o óbvio. Eles seguem. E nesse seguir, carregam um poder que não precisa ser exibido para ser sentido. É um poder que está no olhar sereno, no passo firme, no fruto que cresce sem alarde. Esse poder invisível não se compra, não se herda, não se finge. Ele nasce de escolhas repetidas, de silêncios conscientes, de uma confiança que não precisa de plateia. O curioso é que muitos acreditam que calar a inveja significa confrontar o invejoso, apontar sua fragilidade, mostrar sua hipocrisia. Mas isso seria entregar a ele exatamente o que procura: palco. O poder invisível dos fortes não dá palco. Ele sufoca a inveja porque não lhe oferece combustível. Ele mostra que a energia de um olhar atravessado é pequena demais para parar quem já decidiu avançar. E você já parou para pensar em quantas vezes se desgastou em discussões inúteis que, no fim, só alimentaram ainda mais a inveja contra você? Quantas noites sem dormir, tentando se justificar diante de pessoas que nunca estiveram realmente abertas para te ouvir? Esse poder invisível começa com algo simples e ao mesmo tempo profundo: a consciência. Quando os fortes percebem que a inveja nunca fala sobre eles, mas sempre sobre o outro, tudo muda. Porque de repente a flecha perde o peso, o veneno não penetra, a crítica não encontra espaço. É como se eles vivessem com uma armadura que não pode ser perfurada, não porque não existem ataques, mas porque eles já entenderam de onde esses ataques nascem. Quando alguém tenta diminuir o seu brilho, na verdade está confessando a própria escuridão. Quando alguém ataca sua conquista, está apenas expondo a dor de não ter coragem de conquistar a própria. Essa consciência é libertadora, porque tira de você a obrigação de carregar dores que nunca foram suas. Mas não é só consciência. O poder invisível também está no silêncio. Um silêncio que não é covardia, mas domínio. Porque o silêncio verdadeiro não nasce do medo de falar, mas da certeza de que não é preciso falar nada. Os fortes sabem que cada vez que você rebate uma crítica venenosa, dá mais força a ela. Cada vez que tenta se justificar, se torna refém do olhar alheio. O silêncio desconcerta porque não dá palco, não devolve a energia, não abre espaço. O invejoso espera guerra, mas encontra serenidade. Espera barulho, mas encontra calma. Espera queda, mas vê alguém que permanece em pé. Já pensou quantas batalhas você teria vencido se tivesse escolhido o silêncio em vez da explicação? Há também um terceiro aspecto desse poder invisível: a transformação da inveja em confirmação. Os fortes não encaram a inveja como um problema, mas como um sinal. Eles entendem que só se inveja quem brilha, só se ataca quem incomoda.
Só se tenta derrubar quem está subindo. Então, em vez de se sentir derrubados, eles sorriem por dentro, porque cada crítica é um troféu invisível. Cada palavra atravessada é uma medalha silenciosa. Cada olhar pesado é prova de que o caminho está funcionando. Você já se perguntou se a inveja que recebeu ao longo da vida não foi, na verdade, uma confirmação de que estava crescendo? Esse poder invisível ainda inclui algo que talvez seja a parte mais difícil: a coragem de não se apagar. Quantas vezes você já sentiu vontade de se esconder só para não incomodar? Quantas vezes diminuiu seu brilho para caber no espaço que outros consideravam aceitável? Quantas vezes calou suas vitórias para não provocar desconforto? Mas os fortes não caem nessa armadilha. Eles continuam crescendo, continuam aparecendo, continuam iluminando. Porque entendem que se sua luz incomoda, é porque ela ilumina. Apagar-se para agradar é a maior traição contra si mesmo. E você, quantas vezes já traiu sua própria grandeza apenas para ser aceito por quem nunca esteve realmente ao seu lado? Por fim, esse poder invisível se revela de forma mais clara em algo que ninguém pode contestar: os frutos. Porque os fortes não respondem com palavras, respondem com resultados. Eles sabem que ninguém pode negar uma árvore carregada, que ninguém pode apagar uma colheita visível. Os frutos são a resposta mais ensurdecedora que existe contra a inveja. Palavras podem ser distorcidas, intenções podem ser questionadas, mas resultados são incontestáveis. E é por isso que eles não se abalam. Enquanto os outros falam, eles constroem. Enquanto os outros cochicham, eles produzem. Enquanto os outros tentam puxar, eles já estão tão altos que o barulho sequer alcança. O poder invisível que os fortes usam para calar a inveja é, no fundo, uma soma de tudo isso: consciência, silêncio, coragem e frutos. É a serenidade de quem sabe que não precisa lutar todas as batalhas, a confiança de quem entende que o tempo prova tudo, a firmeza de quem escolhe não se esconder. Esse poder não é exibido em palavras, mas sentido em presença. Ele é invisível, porque não precisa ser mostrado, apenas vivido. E talvez a maior provocação seja essa: você tem usado esse poder invisível ou ainda gasta energia tentando se defender de tudo? Você tem se mantido firme ou tem se apagado para caber? Você tem deixado que os frutos falem por você ou ainda tenta convencer quem nunca quis ser convencido? No fim, o poder invisível que cala a inveja não está distante. Ele já está em você. A pergunta é: quando você vai começar a usá-lo? O poder invisível que os fortes carregam não é um dom sobrenatural, nem um talento que poucos possuem. Ele é uma escolha diária, um treinamento silencioso que se repete até se tornar parte da pele, do olhar, do caminhar. Ele não se revela em gestos grandiosos, mas em pequenas atitudes constantes, que ao longo do tempo constroem uma fortaleza interna impossível de ser derrubada por olhares atravessados ou palavras envenenadas. E é nesse processo, quase imperceptível para quem vê de fora, que os fortes aprendem a calar a inveja sem precisar de uma única palavra. Pense em como funciona uma sombra. Ela não existe por si só. Depende da luz e da posição de quem olha. A inveja é exatamente assim. Ela não nasce em você, mas no olhar de quem se compara, de quem se sente menor, de quem projeta em você o que gostaria de ter. A diferença é que os fracos tentam lutar contra a sombra, como se fosse possível apagá-la à força, enquanto os fortes simplesmente continuam caminhando, sabendo que a sombra não pode existir sem o brilho que carregam. Você já percebeu que a inveja é, no fundo, um sinal da sua luz? Já pensou que se ninguém te inveja, talvez seja porque você ainda não ousou brilhar o suficiente? Esse poder invisível também está no modo como os fortes lidam com provocações. Quando alguém tenta cutucar, eles não reagem de imediato, não porque não sentem, mas porque escolheram não ser governados pelo impulso. O silêncio, nesse caso, é uma decisão consciente.
Eles sabem que toda vez que se explicam demais, entregam poder ao outro. Toda vez que tentam se justificar, se colocam em posição de réu, mesmo sem ter feito nada errado. Já pensou quantas vezes você entregou sua paz ao se defender de acusações que não mereciam resposta? Já percebeu como, no fim, você saiu mais cansado do que o outro, mesmo sendo inocente? Os fortes não se permitem cair nessa armadilha. O silêncio deles não é passividade, é estratégia. É a espada invisível que corta a raiz da provocação. Outro aspecto desse poder é a forma como eles enxergam cada crítica como confirmação. Enquanto muitos se desesperam diante do julgamento, os fortes sorriem por dentro. Eles sabem que a inveja só aparece quando você está fazendo algo que mexe com estruturas. Quando você está parado, ninguém se incomoda. Quando você não produz nada, ninguém fala nada. Mas quando você começa a crescer, a andar, a mostrar frutos, a inveja surge como reação natural. É quase como a prova de que você está no caminho certo. E nesse sentido, a inveja se transforma em uma espécie de aplauso invertido, uma validação camuflada. Você já pensou que cada palavra contra você talvez seja a forma mais distorcida que alguém encontrou de admitir sua grandeza? Os fortes também entendem algo essencial. O preço de se esconder é sempre mais alto do que o preço de incomodar. Quantas vezes você deixou de compartilhar uma vitória porque temeu a reação? Quantas vezes se calou sobre um sonho porque sabia que os outros não entenderiam? Quantas vezes deixou de se levantar porque temeu ser visto demais? Mas a vida não recompensa quem se esconde. Recompensa quem ousa. Os fortes sabem que sua luz não é apenas para eles, mas para os que precisam ser inspirados. E quando você se apaga para agradar, trai não apenas a si mesmo, mas todos aqueles que poderiam ser despertados pela sua coragem. Já percebeu que ao diminuir seu brilho, você não traz paz, apenas reforça a escuridão ao redor? E acima de tudo, os fortes confiam nos frutos. Eles sabem que resultados falam mais do que qualquer palavra, que uma vida de frutos é incontestável. Podem duvidar das suas intenções, mas não podem negar suas conquistas. Podem distorcer suas falas, mas não podem apagar sua história. Podem cochichar nas sombras, mas não podem silenciar aquilo que você constrói a cada dia. É por isso que os fortes continuam produzindo mesmo quando são criticados. Continuam caminhando mesmo quando são puxados. Continuam crescendo mesmo quando são atacados. Porque no fim, os frutos são a resposta mais alta, mais clara e mais poderosa contra a inveja. Esse poder invisível, quando praticado em conjunto, cria uma blindagem psicológica que faz dos fortes inatingíveis. Eles não precisam se defender porque já entenderam que não há nada a ser defendido. Eles não precisam se justificar porque já perceberam que quem critica não quer ser convencido. Eles não precisam se esconder porque sabem que sua luz não é um problema, mas um propósito. Eles não precisam brigar porque sabem que o tempo sempre revela quem estava construindo e quem estava apenas falando. Talvez a parte mais poderosa desse processo seja entender que calar a inveja não significa destruí-la, mas esvaziá-la de força. A inveja só vive quando encontra palco, quando você se cala, quando você segue, quando você mostra frutos. Ela morre de fome. Já reparou como os invejosos se cansam quando percebem que não têm impacto sobre você? Como suas palavras se tornam irrelevantes quando você não dá importância. Como suas provocações se tornam pequenas diante de resultados que ninguém pode negar. O poder invisível dos fortes é exatamente isso, a capacidade de não entregar sua energia a quem nunca mereceu. E então surge a pergunta: como praticar esse poder no dia a dia? A resposta é simples, mas desafiadora. É escolher em cada situação a postura de quem não se deixa abalar. É perceber que sua paz vale mais do que qualquer justificativa.
É lembrar que cada crítica é, na verdade, uma confirmação disfarçada. É ter coragem de continuar brilhando, mesmo quando sua luz incomoda. É manter o foco nos frutos, porque eles sempre falarão por você. Você já pensou como sua vida mudaria se, a partir de hoje, você escolhesse usar esse poder invisível? Já imaginou como seria viver sem precisar se defender de tudo, sem precisar se esconder de todos, sem precisar calar sua própria voz para caber em espaços pequenos? Já percebeu como seria libertador viver sabendo que a inveja pode até existir, mas nunca terá poder sobre você? O poder invisível que os fortes carregam não é apenas uma defesa contra a inveja, mas um modo de viver. Ele não serve apenas para momentos de ataque, mas para cada passo no caminho da vida. Porque a inveja não aparece apenas em grandes vitórias, mas também nas pequenas conquistas, nos detalhes do dia a dia. Às vezes, ela se manifesta no comentário disfarçado de um colega, no olhar atravessado de um vizinho, no silêncio incômodo de alguém que não celebra suas vitórias. E se você não tiver esse poder invisível como filosofia, vai acabar gastando sua energia em guerras invisíveis que não mudam nada. Os fortes aprenderam que a verdadeira vitória não está em provar nada a ninguém, mas em permanecer em paz, mesmo quando todos ao redor tentam roubar essa paz. A inveja é barulhenta, mas o poder invisível é silencioso. A inveja grita, mas a serenidade dos fortes ecoa mais longe. Porque o barulho da inveja passa, mas o fruto da constância permanece. Você já percebeu como, no fim, o tempo sempre revela quem estava construindo e quem estava apenas falando? Já notou como o barulho sempre se apaga diante da força de resultados que não podem ser negados? Esse poder invisível não significa que os fortes não sentem. Eles sentem, mas escolhem não reagir. Eles ouvem, mas escolhem não responder. Eles percebem, mas escolhem não se abalar. E essa escolha é o que os torna inabaláveis. Porque a diferença não está em ser intocável, mas em não permitir que o toque externo defina sua essência. Quantas vezes você já se deixou contaminar por palavras que nunca deveriam ter entrado no seu coração? Quantas vezes acreditou ser menor apenas porque alguém quis te diminuir? Os fortes escolheram não mais se intoxicar por aquilo que não nasceu dentro deles. Calar a inveja com esse poder invisível é, acima de tudo, um ato de liberdade. É não permitir que sua vida seja controlada pelo olhar dos outros. É não viver preso em justificativas. É não gastar energia com quem nunca vai te aplaudir de verdade. É andar livre, consciente de que o preço de agradar a todos é perder a si mesmo. Você já pensou quanto da sua energia se perdeu tentando agradar pessoas que nunca estariam satisfeitas? Já percebeu como sua força diminuiu quando você tentou caber em expectativas que nunca foram feitas para você? Os fortes sabem que sua missão não é apagar sua luz para acalmar o desconforto dos outros, mas continuar iluminando, mesmo que isso doa nos olhos de alguns. Eles entendem que sua responsabilidade não é responder a cada crítica, mas continuar produzindo frutos que falem mais alto. Eles percebem que a inveja é, no fundo, a prova de que estão no caminho certo, e por isso não se abalam. Eles seguem firmes, silenciosos, carregando consigo um poder que não precisa ser mostrado para ser sentido. Esse poder invisível é, na prática, a soma de 5 escolhas que se repetem. A consciência de que a inveja nunca é sobre você, o silêncio estratégico que corta a provocação, a transformação da crítica em confirmação à coragem de não se apagar e a confiança de que frutos sempre vencem o barulho. Quando essas escolhas se tornam hábito, a inveja perde a força. Ela pode até existir, mas já não tem impacto. Ela pode até gritar, mas já não encontra eco. Ela pode até tentar, mas nunca consegue. E é aqui que surge a provocação final. Você vai continuar entregando sua energia à inveja ou vai decidir, de uma vez por todas, empunhar esse poder invisível?
Você vai gastar noites sem sono tentando se justificar ou vai aprender a calar com resultados? Vai se esconder para não incomodar ou vai brilhar ainda mais, sabendo que sua luz não foi feita para ser escondida? Vai acreditar nas palavras atravessadas ou vai confiar nos frutos que você mesmo planta? No fim, a escolha é sempre sua. A inveja é inevitável, mas se abalar diante dela é opcional. E os fortes já escolheram, eles não se abalam, eles não se escondem, eles não se justificam, eles seguem. E nesse seguir, silencioso e firme, eles provam que o verdadeiro poder não precisa ser visto para ser real. Ele é invisível, mas transforma tudo ao redor. Ele é invisível, mas cala até os gritos mais altos. Ele é invisível, mas liberta quem o carrega. E talvez você perceba que esse poder já está em você. Não é algo distante, inalcançável. Está na sua capacidade de escolher, todos os dias, onde vai colocar sua energia. Está na sua decisão de não se deixar intoxicar por olhares que nunca foram sobre você. Está na sua coragem de permanecer firme, mesmo quando tentam te diminuir. Está no silêncio que você escolhe, no fruto que você planta, na luz que você não apaga. O poder invisível que cala a inveja não é privilégio de poucos, é herança de todos que ousam viver livres. Agora, a pergunta não é se esse poder existe, mas se você vai usá-lo. Porque no fim, o que te torna forte não é o que você diz, mas o que você escolhe calar. Não é o que você rebate, mas o que você ignora. Não é o quanto você luta contra, mas o quanto você decide seguir em frente sem se desviar. A inveja sempre existirá, mas o poder invisível que cala a inveja também sempre existirá dentro de você. A escolha é sua. Compartilha nos comentários. Qual atitude você vai mudar a partir de hoje para calar a inveja sem dizer uma palavra? Sua resposta pode ser o empurrão que alguém precisa para descobrir que também carrega esse poder invisível.